Mulheres, graça e paz, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Mais uma manhã de adoração, mais uma manhã de propósito, mais uma manhã de comunhão, uma manhã de mesa. A mesa está posta e o Senhor convida a mim e a você para sentar esta mesa, para ter um momento de comunhão, um momento de crescimento espiritual. Que nessa manhã o Senhor, Ele possa nos encher da Tua presença, que Ele possa nos conectar cada vez mais, que através da palavra dEle nós possamos ter esse destino. Porque muitas vezes, amadas, nós procuramos destino de outras formas, né? Primeiro nós procuramos a parte do conhecimento pessoal, para muitas vezes procurar pelo direcionamento de Deus. E a palavra do Senhor, ela diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E para que nós possamos experimentar essa vontade do Senhor, experimentar a boa e a perfeita vontade do Senhor, nós precisamos estar com uma mente transformada em Cristo. A nossa mente precisa estar alinhada com a mente de Cristo. Aleluias. Então, que nesta manhã a nossa mente possa estar alinhada com a mente de Cristo. Que tudo aquilo, amados, tudo aquilo que tem nos influenciado para não permitirmos, para ouvirmos a voz do Senhor Jesus, que nesta manhã esse poder ele seja eliminado em nossas vidas, que nesta manhã ele perca a sua força, que nesta manhã essas influências que vêm externa, que muitas vezes são vozes, são barulhos, são ruídos externos, que em nome de Jesus ele possa ser destruído, que não haja outro som maior do que a voz do Espírito Santo, que não haja um outro som maior do que a voz do Espírito Santo. Que nesta manhã seja uma manhã diferenciada para mim e para você. Que possamos verdadeiramente nos entregar para o destino que Deus tem para nós. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que muitos dos discípulos, eles tinham já um projeto de vida, eles tinham já uma vida antes de Cristo, porém, quando eles têm um encontro com Jesus, eles fazem realmente o que a palavra do Senhor diz, que é ter a mente alinhada, que é obedecer à voz de Deus, que é dizer sim para o chamado que Deus tem em nossas vidas. E muitas vezes, esse sim, dizer sim para esse chamado, para essa vontade, né, do Senhor, é renunciar à nossa própria vontade. Muitas vezes é nós renunciarmos aquilo que nós entendemos que é o principal, que muitas vezes nós entendemos que é o importante para as nossas vidas. Então, nós estamos nesse caminho, né? Nesse caminho de direcionamento, esse caminho de alinhamento, esse caminho que, como diz a palavra, né? De abrir dos olhos mesmo. Que nesta manhã aconteça esse abrir dos olhos na minha vida, aconteça na tua vida. Eu não sei como tem sido a sua semana, hoje é quarta-feira, eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Nós sabemos aquilo que é colocado no grupo, ou que muitas vezes as irmãs nos chamam no particular para poder conversar comigo e com a pastora Karina, mas se essa semana ela tem sido uma semana de muitas afrontas, uma semana de muitas batalhas, uma semana aonde você tem tido que lutar, né? Que nesta manhã, através do direcionamento, através da palavra, através do ensino, a gente possa ter, né, esse refúgio no Senhor, porque a palavra do Senhor diz também que nós devemos descansar nele, né, que nós devemos confiar e descansar nele.
E muitas vezes, amadas, tem muitas pessoas que não conseguem esse descanso, não conseguem ter uma confiança necessária para poder ter esse descanso, confiar que o Senhor, ele sabe o que é melhor para mim e para você, e que através disso nós vamos conseguir ter esse descansar, na verdade. Eu estava meditando e o salmista, ele diz algo assim que é bem interessante, né? Ele fala assim, né, nos Salmos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis, não temereis, porque o Senhor está comigo. Então, será que nós podemos declarar nesta manhã essa certeza como o salmista? Ele está dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei. Será que nesta manhã o que nós estamos enfrentando, será que nós temos essa confiança para declararmos como salmista? Ou será que nós estamos permitindo, aleluias, permitindo que as situações adversas, as coisas que não estavam no planejamento. Eu costumo dizer, ninguém planeja passar por enfermidades, ninguém planeja passar por desavenças em família, em casamento, ninguém planeja ter uma porta fechada, mas quando nós declaramos Cristo, quando nós aceitamos a Ele, quando nós decidimos seguir a Ele e ter Ele como nosso Messias, como nosso Salvador, automaticamente, irmãs, nós estamos entregando o controle da nossa vida para Ele. E se Ele tem o controle, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Pastora, mas aí você está dizendo que então a enfermidade que eu estou passando hoje, amadas, essa parte ela envolve muitas coisas, envolve a nossa alimentação, envolve o nosso cuidado, envolve, né, processos que nós vamos ter que passar, aprendizados que nós vamos ter que passar. Eu mesmo já passei por uma cirurgia muito delicada. E quando eu passei por essa cirurgia delicada, eu fiquei com 2 drenos, eu quase morri no centro cirúrgico. Realmente, hoje, quando eu olho para mim, eu falo, eu sou um milagre. Porque foi o que o médico disse para mim quando eu fui tirar os pontos. Então, nós vamos ter que passar por processos. Esse processo, ninguém vai passar no nosso lugar. Somos nós mesmos que vamos passar. Mas nós temos a certeza que ainda assim que nós estamos passando em processos, o Todo-Poderoso, o Cristo, o Messias, Ele está junto conosco. A palavra diz, no tema que nós trouxemos para essa jornada, né, que fala sobre uma jornada muito importante, e eu gostaria agora de chamar a sua atenção para isso. Como você tem encarado essa jornada? Você tem meditado na palavra em momentos que nós não estamos aqui na live? Você tem falado com Deus a respeito disso? Você tem conversado com Ele? Né? Você tem ouvido o que Ele tem falado para você? Porque aqui na palavra diz que esses homens, eles estavam tão entristecidos, eles estavam tão tristes, amados, que a dor, ela tomou o lugar da promessa. A dor, ela tomou o lugar da promessa. E nesta manhã eu já quero iniciar essa live declarando na minha e na tua vida que a dor, ela não vai tomar o lugar da promessa na minha vida e na tua vida. Que a promessa que Deus tem para mim, Ele tem para você, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Você não vai estacionar no lugar de luto, você não vai estacionar no lugar da tua dor. A dor, ela não significa, ela não representa você. Esses homens, eles permitiram que a dor, aleluias, entristecesse de tal forma que eles não conseguem enxergar a promessa. Porque quando Cristo começa a caminhar com eles, eles não reconhecem Jesus. Aleluias. Então, que nesta manhã nós possamos reconhecer Jesus no nosso caminhar.
Que nesta manhã, quando nós orarmos, entregarmos as nossas aflições a eles, as nossas frustrações a ele, porque isso vai acontecer, nós estamos nesse mundo, e ele não nos enganou, porque ele diz assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Quando ele diz tem de bom ânimo, ele está dizendo, tenha boa vontade. Tenha boa vontade, porque assim, você vai ter aflição, mas se você tiver ânimo, você vai conseguir passar, porque eu consegui. Percebe que ele nos compara com ele, ainda que ele é santo, que ele nos compara com ele. Então que nessa manhã nada venha tirar, amadas, que nessa manhã nós possamos verdadeiramente mergulhar nessa palavra, entender essa palavra, fazer uma aplicação pessoal nessa palavra. E muitas vezes nós esperamos, pastora Karina, Cristina, que eu estou vendo aqui, as outras irmãs, né? Cláudia, Eliane, Márcia, Aline, Alessandra, muitas vezes nós esperamos fazer algo, algo grande, nós esperamos para fazer algo surpreendente. Irmãs, a diferença está no pequeno. A diferença está no pequeno. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que todas as vezes que houve um milagre, todas as vezes que houve uma ação de Jesus e do Espírito Santo, né, foi algo pequeno, algo que ninguém esperava. Então, faça o seu melhor com o que você tem hoje. Não espera ter tudo para fazer. Não espera ter tudo para fazer uma aplicação pessoal, sabe? Eu sempre, quando eu vou ministrar a palavra, sempre quando eu estou estudando para uma devocional, aquela palavra que o Espírito Santo, ele salta assim, ó, ele mostra para mim, é aquilo que fica no meu coração, eu entendo que é aquela aplicação que Deus quer que eu faça. Comigo vai ser diferente da Cristina, vai ser diferente da pastora Karina, mas tem que existir aplicação pessoal. Se não houver aplicação pessoal, amadas, não adianta. Não adianta nós termos uma caminhada de devocionais, de ouvirmos a palavra, não, é necessário. É necessário quando tiver aqui a irmã ministrando a palavra e quando concluir a live, é necessário nós pegarmos e falar, Deus, desse ensinamento, Pai, do que eu vi hoje, qual é a aplicação que o Senhor quer fazer para a minha vida? Aqui, o Senhor queria fazer eles fazerem um retorno de rota. Eles precisavam entender que a missão, o propósito havia sido cumprido, que nada saiu daquilo que tinha que ter acontecido. O Senhor, ele conseguiu isso, conseguiu com que eles entendessem que eles tinham que retornar, que eles tinham que voltar. Então é isso, que nesta manhã o Espírito Santo ele possa falar com você aí no teu lar, aí na tua casa, né? Convida o Espírito Santo nesta manhã, convida ele para o teu dia, convida ele para a tua família, convida ele para a tua casa, convida ele para as coisas que você vai fazer no dia de hoje, amém? A pastora Karina já está aqui no grupo, amiga, seja bem-vinda, né? Vou pedir para ela fazer essa oração, vamos orar, amados. Eu acordei essa manhã, né, orando, falando com o Senhor, entregando a Ele, nada, entenda que nada é maior do que o amor de Deus por mim e por você, nada é maior, aleluias, que nessa manhã você possa sentir o amor do Senhor, você possa sentir o abraço do Espírito Santo. Se você está passando por um momento difícil, está passando por um momento de angústia, se você está enfrentando alguma luta que você acha, dessa vez eu não vou conseguir, estou me sentindo fraca, estou me sentindo desprotegida, estou me sentindo como esses discípulos de Emaús, estou me sentindo decepcionado, estou sentindo que aquilo que eu acreditava morreu, aquilo que eu acreditava não existe mais, e hoje essa era a última esperança. Ei, amadas, eu quero dizer para você nesta manhã, através da palavra, não é a pastora Alessandra, foi Lucas que disse, aleluias, que sim, que Jesus está caminhando com você, nesse caminho difícil que você está fazendo, nesses passos difíceis que você está dando. Ei, Jesus está caminhando com você, ainda que muitas vezes esse caminho tem gerado muitas lágrimas, esse caminho tem gerado muitas incertezas, esse caminho tem gerado em ti uma dúvida.
Aracalabachou. Ei, o Senhor caminha com você nesta manhã. Você pode receber essa palavra nesta manhã. Você pode receber essa palavra. Aquilo que as vozes que você tem ouvido, que o adversário tem falado, é mentira, é mentira. Aleluias. O Senhor está caminhando com você. Emaús não é o seu destino final. Ei, o Senhor tem uma rota para entregar nesta manhã para mim e para você, em nome de Jesus. O Senhor tem uma rota para entregar para mim e para você. Você que tem falado para o Senhor, Senhor, me mostra, Pai. Senhor, me revela, traz esse destino, traz esse propósito para minha vida, traz de uma forma clara, de uma forma que eu possa visualizar e entender. O Senhor, nesta manhã, Ele tem uma rota para direcionar a mim e a você. Amém? Pastora Karina, aleluias. Glória a Deus, bom dia meninas, bom dia amadas. Manhã de vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos orar. Não vamos perder tempo nessa manhã, vamos clamar ao Senhor, chamar a presença do Espírito Santo. Ele está aqui, nós já podemos sentir a presença do Senhor nessa manhã, nos envolvendo, trabalhando no nosso coração, sinalizando as nossas vidas através da vida da pastora Alessandra. Em nome de Jesus, nós acordamos, deitamos, dormimos e acordamos, e o Senhor nos sustentou. Mais um dia, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, porque a graça e a misericórdia nos alcançou. Oh, Pai, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa manhã, Senhor. Nós rendemos a ti honra, glória, louvor, Senhor. Nós entregamos a ti, Senhor, tudo que temos e somos diante do teu altar. Recebe nessa manhã a nossa adoração, nosso clamor, Pai. Nós estamos aqui por causa de ti, Senhor. Ah, Senhor, nós acordamos por causa de ti. A graça nos alcançou. A misericórdia foi renovada. E ela foi a causa de não sermos consumidos, Senhor. A tua bondade tem nos alcançado. E nessa manhã nós podemos dizer obrigado, Jesus. Obrigada, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. Tu és o Emanuel, Deus conosco. Aquele que não nos deixa, não nos abandona. Nessa manhã nós já podemos sentir a tua bondade, a tua graça sendo derramada sobre nós, Senhor. Tudo que o Senhor já fez, o Senhor não vai fazer, o Senhor já fez. O Senhor não vai preparar, já está pronto desde a eternidade, Senhor. Oh, Pai, o teu propósito, Senhor, já está sobre nós. O teu destino, o teu caminho. Nós te louvamos nessa manhã, Senhor, porque cremos, oh Pai, que o Senhor já preparou, que tudo já está pronto, Senhor. Em nome de Jesus, nessa manhã vai tomando as nossas vidas, Senhor, o nosso coração. A nossa mente, Senhor, vai trabalhando agora dentro de nós, Senhor, vai dando ordem em nome de Jesus. Que haja entendimento, que haja clareza, que haja discernimento, que haja compreensão, Senhor, daquilo que o Senhor já liberou, daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor já ordenou, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, esquadrinha agora o nosso coração. Vem, Espírito, tu tens liberdade agora no nosso meio. Ah, Senhor, esquadrinha o nosso coração. E tudo que é roubo, Pai, tudo que quer nos tirar do centro da tua vontade, tudo, Senhor, que quer nos fazer tomar a direção errada, o caminho oposto do teu propósito, toda a Emaús que nos convida a lugares mornos, Senhor, a lugares, ó Pai, que são fuga do teu propósito, que nessa manhã os nossos olhos espirituais se abram, que nós possamos nos render de corpo, alma e espírito, Senhor, a tudo aquilo que já foi liberado, em nome de Jesus eu oro agora, que toda a batalha na mente, Senhor, toda a opressão, todo o jugo do inferno, tudo que vem, Senhor, em nome de Jesus, para trazer dúvida, para trazer questionamento, para trazer, Senhor, distração, tudo aquilo, Senhor, que é ação do inimigo, para nos roubar do centro da tua vontade, para dividir coração, para roubar aquilo que já vimos, já presenciamos, orabadácia, já vimos a ressurreição, já vimos o túmulo vazio, já vimos o estar consumado, já recebemos o acesso ao santo dos santos, ó Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que quer roubar, aquilo que nós já entendemos, já vimos, Senhor, já presenciamos, já temos clareza no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus agora, vai repreendendo toda a ansiedade, toda ação fora de propósito. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o discernimento venha, que nada nos roube do lugar aonde o teu Espírito Santo vai se manifestar com missão, com propósito, com envio, Senhor, que nada nos tire da nossa Jerusalém, Jerusalém, lugar onde o Senhor ordena a bênção, da nossa Jerusalém, lugar de altar, lugar de envio do Espírito, lugar de derramamento da presença, lugar da capacitação do Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro agora, para que haja um blindar em nós, um revestir de armadura,
glória, porque tem dias, ó Deus, que o inimigo quer roubar do nosso coração o propósito que já foi revelado. Em nome de Jesus eu oro agora, Senhor, aonde há um questionamento, aonde há uma dúvida, aonde há uma tristeza, uma decepção, uma frustração, que em nome de Jesus agora, esse coração seja alinhado ao teu espírito, esse coração agora seja alinhado ao propósito. Não é o nosso, é o teu, não é o que queremos, é a tua vontade, não é, Senhor, a nossa vontade, não é aquilo que idealizamos, mas aquilo que o céu tem como destino e propósito. Em nome de Jesus, a cruz trouxe direção, a cruz nos deu acesso ao Santo dos Santos, e nessa manhã nós queremos entrar com ousadia a esse lugar. Eu não aceito, Deus. Eu não aceito, Senhor, o acesso estar liberado diante de nós, e nós estarmos, ó Deus, medrosas, tímidas, nós estarmos em dúvida, Pai, nós estarmos hesitantes, com o coração, Senhor, tardio, ó Pai, demorado para acessar esse lugar que já está aberto, na cruz do Calvário, que foi pago, Senhor, um alto preço de sangue. A cruz já liberou, a cruz já entregou, há um propósito da cruz, e nós queremos nessa manhã, Senhor, entender o propósito da cruz, entender o que Cristo realizou na cruz do Calvário, e Satanás não vai roubar esse lugar, não vai roubar esse entendimento, não vai roubar essa clareza. Em nome de Jesus, que olhos espirituais se abram, que coração tardio seja agora restaurado. Eu oro agora em nome do Senhor Jesus, que algemas invisíveis e espirituais se quebrem. Eu oro agora, Senhor, para que tudo aquilo que faz divisão entre nós e o Senhor, todo pecado, toda iniquidade, seja agora perdoado, seja agora quebrado, que o altar do arrependimento seja levantado, que o nosso coração esteja rendido a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que essa pessoa, Senhor, hoje entenda o propósito da cruz. Entenda, Senhor, o que já foi liberado, o que já está pronto. Ah, Senhor, que essa minha irmã hoje veja com clareza o propósito da vida dela, da eternidade, daquilo que o Senhor tem para a casa dela, para a vida dela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Fica conosco, Senhor. Faz o teu querer e a tua vontade, nós somos teus, esse lugar é teu. É tudo para a tua honra, para a tua glória, para teu louvor. Tu tens liberdade, Senhor. Liberdade, Senhor, para acessar o nosso coração. Tu tens liberdade nesse lugar, para fazer o que queres, da maneira que queres, Senhor, da forma que queres. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. E existe hoje uma palavra para a minha vida e para a tua vida. O Senhor está falando sobre libertação, Ele está falando para sermos libertos, para nos permitir sermos libertos. E talvez, amada, a libertação que nós precisamos não é aparente, não é físico, pode ser algo que é invisível, algo em nós, porque existem cadeias espirituais, existem coisas invisíveis que nos tornam cativo. É um perdão que não foi liberado, é o passado que muitas vezes nós, de todas as formas, tentamos colocar ele no futuro, e não permitindo, no presente e no futuro, vivermos aquilo que Deus tem para nós. Eu aprendo com a palavra que quando o povo, eles estavam entristecidos, quando o povo, eles estavam decepcionados, quando eles não conseguiam enxergar uma nova perspectiva de vida, o Senhor levanta Isaías para dizer: não se lembreis das coisas passadas, eis que eu farei algo novo. Então eu entendo que o passado, ele tem que servir como, o passado ele tem que servir, amadas, como testemunho, e ele tem que servir como algo que não é para nós voltarmos. Porque o Senhor, existem lugares onde nós já passamos, existem momentos, existem coisas nas nossas vidas que nós já passamos, que o Senhor não quer mais, que nós vivemos mais aquilo. Então, eles estavam decepcionados, eles estavam entristecidos, eles tinham perdido tudo, e agora, o mesmo profeta que levantou para dizer para eles que eles iriam passar por um juízo de Deus, eles percebem agora que o povo está sem brilho, está sem vontade, está sem vontade de viver. E ele se levanta nesse cenário para profetizar. E muitas vezes nós, como mulheres de Deus, nós, como boca do Senhor aqui na terra, poderíamos indagar a Deus. Mas quando eu olho para Isaías, eu vejo um profeta que, literalmente, ele era obediente à voz do Senhor. Porque como que o mesmo que profetiza o que iria acontecer agora, volta e profetiza que era para esquecer o que tinha passado. Porque o Senhor está fazendo uma coisa nova, o Senhor está abrindo caminhos, ele diz, Não se lembrei das coisas passadas, porque estou fazendo algo novo. E o Senhor está fazendo algo novo todas as manhãs, o Senhor dá a oportunidade a mim e a você de viver algo novo. Só que é necessário, nós queremos viver esse algo novo. É necessário nós queremos viver esse algo novo. E muitas vezes nós ficamos insistindo naquilo. Insistindo, tentando tirar satisfação, tentando entender aquilo que o Senhor não quer que eu e você entenda, porque existem coisas que Deus ele não quer que eu e você entenda. Ele quer simplesmente que nós acreditemos no propósito, que nós recebemos a palavra e seguimos.
Aleluias. Então que nesta manhã nós possamos entender esse algo novo que Deus tem preparado para nós. E na hora que eu estava orando juntamente com a pastora Karina, o Senhor fazia eu orar para a gente não perdermos aquilo que o Senhor já nos entregou. Não perca aquilo que o Senhor já entregou a mim e a você. O Senhor já entregou muita coisa para mim e para você. Então não deixa um momento, não deixa uma situação, não deixa um estado emocional fazer você perder aquilo que você já conquistou. Você já conquistou lugares. O Senhor já preparou todas as coisas. Basta eu e você agora nos prepararmos. Pastora, mas se já está tudo pronto, por que eu ainda não alcancei? Pastora, mas por que eu ainda estou nessa situação? Porque você não se preparou. É necessário nós nos prepararmos para tomar posse daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Se eu olhar hoje para a Alessandra de hoje, eu posso ter certeza que eu não sou a mesma de Alessandra de ontem. Inclusive, existe uma filosofia japonesa que chama Kaizen, que diz assim, hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Como está essa filosofia na minha vida e na tua? Filosofia Kaizen é a melhoria constante. Nós temos que melhorar constantemente. Nós temos que procurar melhorar constantemente. Inclusive, é bíblico isso. Então, nós precisamos melhorar, melhoria constante. Não podemos perder. A constância, ela tem que fazer parte da minha vida e da tua vida. Então, que nesta manhã, nós possamos ser a nossa melhor versão hoje. Hoje eu tenho que procurar ser a melhor mãe da Stephanie e do Enzo. Hoje eu tenho que procurar ser a melhor esposa do Flávio. Hoje eu tenho que procurar ser a melhor filha, a melhor irmã. Como está isso hoje? Não podemos nos permitir ficar na mesmice, amadas. Não ter uma melhora. E pode ser que as pessoas que estão do lado não vão enxergar essa melhora. Só que Deus, ele vê. Deus, ele vê e ele conhece. Aleluias. Então, que nesta manhã nós possamos ter isso em nossa mente, que nós possamos ter isso definido, que nós possamos acreditar que o melhor de Deus ele já fez. O melhor dele ele já fez. Como assim, pastora? Sim, ele já entregou o filho. Quem aqui? Eu acho que todos aqui são mães. Quem aqui daria um filho para morrer no lugar de pessoas pecadoras? Pessoas que se olhasse, não via ali, não via qualidades para tal entrega. E ele entregou o seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Então, o melhor dele ele já fez. Ele já fez o melhor dele. Agora basta nós estarmos preparados para receber tudo aquilo que ele já preparou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, o tema que nós estamos trabalhando, Lucas 24, 21, fala assim, gente. E nós esperávamos que fosse ele que o remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhe disse, ó Nércios, e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Irmãs, essa palavra do Lucas 24, eu e a pastora Alessandra conversamos muito sobre ela, porque o Senhor veio falando de um tempo em que o Senhor nos levaria ao destino. Essa estação que nós estamos vivendo é uma estação de apontamento do propósito de Deus, né, daquilo que o Senhor tem. E o Senhor começou a falar muito em relação ao destino, né, ali através de Abraão. E aí, no Lucas 24, nós vamos ver que o Senhor ele vai revelar uma geografia para que o Espírito Santo fosse derramado. Eu acredito, irmãs, que o Senhor ele opera em qualquer lugar, em qualquer território. Quando ele quer fazer, ninguém pode impedir. O Senhor é soberano. Mas percebe, irmãs, que assim como Abraão, eu vejo em Lucas 24 o Senhor dizendo para esses discípulos que era para eles ficarem em Jerusalém. Ou seja, tinha um endereço, tinha uma geografia, para que o Espírito Santo fosse derramado. E naquele momento da descida do Espírito Santo seria um revestimento. Eles receberiam o revestimento para cumprir a missão. Só o Espírito Santo se capacita para cumprir essas missões, para ser revestido, para ter coragem, ousadia. Não é nada sobre nós. Nós, humanamente, não temos essa capacitação se não for pelo Espírito Santo. Então, nós vamos ver que o Senhor deixa uma direção. Ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse, o Espírito Santo? Então, o Senhor ele tem um lugar, Jerusalém. E o Senhor está falando, a ordem do Senhor é qual? Fica em Jerusalém. Jerusalém, nesse momento, representa um lugar de obediência, mas também é um lugar de perseguição. Foi ali que houve uma grande perseguição contra Cristo, contra os discípulos. É ali que é o cumprimento do propósito de Cristo, que era a cruz, que era ser entregado à cruz do Calvário. Então, Jerusalém representa muita coisa nesse momento. Então, o Senhor está dizendo, não fuja do lugar, que era um lugar de confronto, que era um lugar do molde do Senhor, que era um lugar do cumprimento do propósito, mas também todo lugar de cumprimento de propósito é um lugar onde nós vamos passaremos pelo processo, onde nós seremos esticados para cumprir esse propósito. Então, Jerusalém representa tudo isso. Representa também um lugar de uma religiosidade, um lugar de fariseu, um lugar onde em todo tempo havia um questionamento sobre o propósito de Cristo. Só que o Senhor está dizendo, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. O Senhor não está dizendo que eles ficariam para sempre. O Senhor está dizendo até ser revestido. Ou seja, eu tenho um revestimento para entregar para vocês. E eu estou dando endereço, eu estou dando a geografia, eu estou dando território. Eu estou dizendo para vocês que por mais que o desejo de vocês seja sair deste lugar, que está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, eu estou dizendo para vocês permaneçam. Porque é em Jerusalém que eu vou descer com o Espírito Santo. Que vai ser derramado o Espírito Santo. O revestimento de poder em nome de Jesus. E aí nós vamos ver esses dois discípulos que me chama muita atenção essa palavra, irmãos. Porque como nós nos vemos, eu já me vi muitas vezes nessa palavra. Eles decidem voltar para Emaús. Eles não estão entendendo o propósito da cruz, porque Cristo morreu. Eles viram esse momento, eles acompanharam esse ministério, e agora nesse momento a Bíblia vai dizer que eles estão caminhando de volta a Emaús. Eles estão sendo convidados no seu coração a ir para este lugar de águas quentes, de águas mornas, para sair de Jerusalém.
E eles vão no caminho com uma frustração muito grande no coração. E eles conversam sobre essa frustração. Porque percebe, irmãs, que quando nós estamos longe do centro da vontade de Deus, nós sempre estaremos frustradas. Guarda isso no seu coração. Todo lugar que é fora do centro da vontade de Deus trará decepção. O nosso coração ficará frustrado. Eles estão com o coração frustrado. E todas as vezes que nós estamos frustrados, nós vamos falar da frustração. Nós vamos declarar a frustração. Nós vamos conversar sobre aquilo que gerou frustração no nosso coração. E Jesus acompanha eles nesse caminho. E a Bíblia vai dizer que eles estão com os olhos fechados. Eles não reconhecem que é Cristo que está caminhando com eles. Mas a conversa é, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Perceba, irmãs, a conversa dos discípulos, nós esperávamos. E hoje, nessa manhã, a pergunta que o Espírito Santo trouxe no meu coração para dizer para você, o que você tem esperado? Qual é a tua espera em Cristo? Nós esperávamos. Ele está confessando, declarando que eles esperavam que Cristo fosse aquele que politicamente remisse Israel, livrasse Israel. Aleluias. Eles não entenderam que o propósito de Cristo era redimir uma humanidade. Era trazer reconciliação de volta com o Pai, porque o pecado, ele nos afastou de Cristo. Mas a cruz nos reconciliou. Aleluia, Deus. Então, a cruz do Calvário naquele momento era o maior propósito de toda a humanidade. Mas eles estão olhando para Israel. Os olhos deles naquele momento estão olhando algo que eles esperavam. Então a espera é deles, não é de Cristo. E aí hoje, nessa manhã, o que eu quero conversar aqui com vocês nessa manhã é sobre isso. Qual é a nossa espera? Será que a nossa espera em Cristo não é nossa? Ou tem a ver com o propósito dele? Porque a nossa espera, ela tem que estar alinhada ao propósito de Cristo. Senão nós seremos frustradas. A espera deles não tinha nada a ver com o propósito de Cristo. Era a espera deles. Eles estão frustrados, pastor Alessandra, porque eles estão esperando que Cristo faça o que eles idealizaram. O que eles esperavam. O que eles achavam que Cristo devia fazer. Minha irmã, o que você tem esperado em Cristo? Qual é a tua idealização? Qual é o plano que você idealizou dentro de você e você diz assim, Cristo, eu espero que Cristo faça. Nessa manhã, o que o Senhor quer trazer para mim, para a tua vida, é que Ele precisa alinhar o nosso coração. Para que o meu sonho seja o sonho de Deus. Para que o sonho dele seja automaticamente o meu sonho. Para que a minha vontade seja a vontade dele. Para que a vontade dele seja a minha vontade. É por isso que a oração, ela não muda Deus, ela me muda. Ela muda os meus argumentos, ela muda os meus ideais, ela muda as minhas convicções, ela muda os meus desejos, porque o Espírito Santo alinha a minha vontade à vontade de Deus. Quantas orações, quantos pedidos nós pedimos ao Senhor que não faz parte do propósito. Aleluias. Que bom que o Senhor, Ele traz, Ele chama à existência aquilo que é a vontade dele na minha, na tua vida. Então o coração deles estava desalinhado ao propósito de Cristo. Eles estão dizendo, nós esperávamos. A minha frustração é porque Cristo não fez o que eu esperava. A minha frustração é que eu esperei que Ele redimisse Israel, mas Ele não fez. Ele morreu. Já é o terceiro dia. E olha a conversa. É bem verdade que as mulheres disseram que o sepulcro está vazio, que ele ressuscitou. É verdade, viram anjos. É verdade. Olha só, irmãos. Em todo o tempo eles estão manifestando que eles estão sabendo da informação. Mas eles não discernem a informação. Eles sabem que o sepulcro está vazio. Mas mesmo assim, eles continuam caminhando fora do propósito. Eles veem, eles ouvem, eles entendem. Eles recebem a informação de que Cristo ressuscitou, que Ele vive. E isso não muda. Isso não muda o caminhar. Isso não muda eles por dentro. Isso não traz uma convicção do propósito. Ao ponto do Senhor dizer para eles, nércios e tardios de coração. Tardio de coração é demorado, irmãos. É lento para entender. Nércio é aquele que não tem compreensão. Olha só, para entender tudo que já vem falando. Jesus não abriu os olhos deles no caminho. Jesus abriu as escrituras. Cristo está caminhando com eles e professando a palavra, liberando a palavra, desde Moisés aos profetas, como que dizendo, era necessário a cruz, era necessário que ele morresse, era necessário que ele se entregasse. Eles não estão vendo que a cruz está trazendo o caminho da eternidade, a cruz está trazendo nova aliança, a cruz está trazendo perdão, remissão de pecado, a cruz está ligando eles novamente, está dando acesso, porque a Bíblia vai dizer que quando Cristo se entrega na cruz, o véu do templo foi rasgado, tudo que fazia separação entre nós e o Senhor não existe mais. Oh, aleluia, é por isso que Paulo está dizendo, entre com ousadia nesse lugar, porque o véu se rasgou, ele liberou o caminho, o acesso, é por isso que o caminho da oração está aberto. Oh, aleluia. E quantas vezes nós vamos para esse caminho sem ousadia, nós vamos para esse caminho lamentando, almáticas, mas o Senhor está dizendo, aproveita o acesso e entre com ousadia nesse lugar, porque Ele pagou um alto preço. Oh, aleluia. A cruz era inevitável para mim e para a tua vida. Não terminou na cruz, começou na cruz. Aleluia. A cruz não foi um acidente na história, irmãos. A cruz foi um propósito desde a eternidade. A cruz, aleluia, veio, foi liberada. Cristo se entregou na cruz para que eu e você recebêssemos perdão, tivéssemos direito à salvação. E o que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com o acesso liberado? O que nós estamos fazendo com a informação da cruz, com o propósito da cruz? Aleluia. Eu quero dizer para você, sonda aí o teu coração. Será que você entendeu o propósito da cruz? Será que você entendeu, aleluia, a morte e ressurreição de cruz?
Ele venceu a Satanás, ele venceu a morte. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Cristo nos deu a vida novamente, a oportunidade. Oh, minha irmã, tudo isso já vai se enchendo de coragem aí. Talvez essa semana foi uma semana de guerra, de batalha espiritual, onde o inimigo tentou te deixar encurvada, como aquela mulher estava há 18 anos dentro da sinagoga, presa, encurvada. Ela até estava dentro da sinagoga, mas estava aprisionada em espírito de enfermidade, estava encurvada, aleluias, mas Cristo veio, e veio para libertar, veio para quebrar as correntes, veio para endireitar o que estava encurvado. Aleluia, se endireita aí, minha irmã, levanta a cabeça, ele se entregou na cruz por mim e por você, aleluias, se coloque de pé nessa manhã, declare em nome do Senhor Jesus: ele já venceu por mim, a vitória já foi alcançada. Cristo não está numa briga de braço com Satanás, ele já venceu, e se ele venceu, eu vencerei, eu sou mais que vencedora. Satanás não pode roubar o propósito da cruz na minha e na tua vida. Ele nos amou primeiro, e o amor foi tão grande que se entregou numa cruz de Calvário por causa de mim e de você. Meu Deus, é por isso que o inimigo quer nos roubar nossa identidade de filha. Ele quer fazer com que nós não venhamos nos sentir amadas. Ele quer trazer rejeição, dor, aleluias. Mas a cruz, irmãs, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a manifestação do amor de Cristo, e nós entendemos que ele não vai fazer mais nada, ele já fez. Está consumado. Está consumado, está consumado, minha irmã, já está consumado, ele já venceu, o inferno já perdeu, em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã o Senhor está trabalhando no nosso coração, nós não seremos mais nécias, nem tardas de coração para entender que ele já se entregou, ele já venceu, e nós estamos aqui por causa da cruz do Calvário. Aleluia. Olha o caminho. Ele vai abrindo a palavra e declarando. Ah, meu Deus, e a Bíblia vai dizer que eles vão dizer: o nosso coração se ardia, porque a palavra enche o nosso coração. Ah, minha irmã, o diabo inimigo vier para roubar teu coração, vai declarando a palavra, a palavra vai enchendo o teu coração. Quando você vai ver, você foi para a oração e para a palavra, triste, cabisbaixo. Daqui a pouco você está com uma leoa, profetizando, com o coração cheio. Ele abaravassúria, mandaravassário. Nada pode nos roubar desse lugar. E aí, esse momento que eles estão com o coração queimando pela palavra, eu observo que o Senhor, irmãs, ele é tão misericordioso, que ele caminha os nossos caminhos errados só para nos trazer de volta. Cristo vai ao encontro deles e caminha até Emaús. Jesus não impediu, Cristo não impediu eles de chegarem em Emaús, vai junto com eles. E ele faz com que vai passar, e ele diz: fica, Senhor, fica, já se faz tarde. Que hoje o nosso coração possa dizer: Cristo, fica até naquilo que não deu errado, fica no caminho que eu mesmo entrei, mas fica comigo, para me mostrar o caminho certo, para me levar para a direção certa. Fica, entra na minha Emaús, eu ofereço a minha mesa, senta na minha mesa comigo. Eu errei, Senhor, eu falhei, eu trilhei o caminho errado, eu segui minhas emoções, eu segui a minha alma, eu me precipitei, eu quis fugir do lugar de pressão. Eu achei que estava tudo terminado. Eu pus uma expectativa errada no Senhor. Mas agora, se assenta à minha mesa comigo. E a Bíblia vai dizer que Cristo está ali assentado. E quando ele parte o pão, os olhos dele se abrem. Que a cada manhã de partir de pão é a palavra. Os nossos olhos possam se abrir para entender o que ele está realizando nas nossas vidas. Oh Deus, que não falte partir de pão nas nossas mesas. Para que, Karina? Para que a rota seja devolvida, para que a nossa casa, aleluia, seja alinhada ao propósito. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Senhor, de quem está na casa em Emaús. Abre os olhos, Senhor, de quem se assenta à mesa. Horácia, devolve a visão, devolve a compreensão, Senhor. Abre o entendimento, deve a dácia. Senhor, se há alguém com cegueira, com escamas, se tudo está, Senhor, fora do lugar, vem nessa manhã, pode partir o pão, tu tens liberdade nessa mesa porque ela é tua. Vai abrindo os olhos, e a partir do ponto que o Senhor vai abrir os olhos, alinha o coração ao propósito, que ninguém se perca, que ninguém fique perdido no caminho, que ninguém, Senhor, tome a direção errada. Que a partir do pão, Senhor, os olhos se abram e o Senhor coloque dentro de nós a direção, o caminho, o propósito. Revela a tua vontade, Senhor. Quantas famílias, irmãos, quantos lares tomando direção oposta, caminhando o caminho que o Senhor não está. Quanta gente tomando decisão precipitada, quanta gente caminhando por emoção, por aquilo que esperava, não aconteceu do meu jeito, não aconteceu como eu queria, mas Cristo ainda parte o pão na mesa, Cristo ainda se assenta à mesa, para dizer: o seu foi errado, mas o meu é certo. Eu devolvo, seu destino, a direção, eu trabalho no teu coração, eu tiro a frustração, eu revelo o meu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse abrir de olhos não é só para nós, é para nossa casa, é para nossa família, é para quem está ao redor da mesa. O Senhor está dizendo nessa manhã: esse abrir de olhos é para dentro da tua casa. Em nome do Senhor Jesus, é porque Ele te ama que Ele veio ao teu encontro. Ele sabe que o teu coração está cheio de indecisão. Ele sabe que o teu coração está perdido.
Você diz assim: Senhor, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Parece que está tudo contrário. Oh, Senhor, Abadácia. E o Senhor está dizendo nessa manhã: eu estou trazendo clareza a pessoas. Eu estou trazendo discernimento. Você não vai ficar confundida nem perdida. O Senhor está trazendo direção na mesa. Comunhão traz direção. Direção revela propósito. E o Senhor está dizendo: a tua comunhão com Cristo na mesa trará direção. E a direção revelará o teu propósito. Em nome de Jesus. Ninguém se perde em Emaús. Ninguém se perde em Emaús. Porque corações essa manhã estão sendo alinhados a Jerusalém. Você acha que Deus abriu mão de você? Porque você quis seguir teu caminho. Você acha que Cristo abriu mão da tua casa porque alguém aí dentro quis ir para uma direção de lugar morno? Você acha o Senhor está dizendo: eu vou na tua Emaús, mas vou para te arrancar, vou para dar direção. E o Senhor está dizendo: em nome do Senhor Jesus, recebe direção nessa manhã. Aleluias. A Bíblia vai dizer que no mesmo momento eles obedecem. Percebe, irmãos, que não tem como ter um encontro na mesa com Cristo e não ter o coração alinhado ao ponto de não obedecer. É o que Paulo disse: é o nosso pensamento levado cativo a Cristo, a obediência que quebra a desobediência. A tua casa vai voltar a obedecer. Você vai voltar a obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra dele, o encontro na mesa, vai trazer obediência dentro da casa. Obediência dentro do teu coração. Em nome de Jesus, você não vai precisar mais ver sinais para obedecer. Só a voz dele, a direção dele, o partir do pão vai gerar obediência no teu coração. Em nome de Jesus, você não precisa de mais sinais. Você precisa obedecer o que você já ouviu. Você não precisa de uma nova palavra. Você precisa obedecer a palavra que ele já liberou. Arabacando e Abadácia. O problema, irmãs, é nós protelamos a obediência. Nós, por muitas vezes, queremos sustentar a nossa vontade quando Cristo está dizendo: obedece. Obedece. Quer parar de sofrer? Obedece. Obedece à vontade dele, obedece o que ele está falando, ainda que você não compreenda. Entre debaixo da obediência. Porque a obediência gera favor de Deus. A obediência gera a bênção de Deus para mim e para a tua vida. Aleluias. Aleluias, aleluias. A obediência abre a porta do milagre. A obediência ainda é o caminho a trilhar com Cristo. E tudo que ele quer que eu e você obedeça. Obedeça aquilo que ele já liberou. Obedeça aquilo que ele já falou. Eu não sei como que vai acontecer em Jerusalém. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu vou obedecer. E vou obedecer com pressa. Eu vou sair da minha Emaús. Eu vou fechar a porta da minha Emaús. Porque eu vou obedecer para Jerusalém, Beninácia. Ai, irmãs, eu sinto o Espírito Santo nessa manhã conversando, falando com alguém com pressa. Feche a porta de Emaús, é rápido. Não procrastine para obedecer. Não procrastine para ir para Jerusalém. Não permaneça nem mais um minuto em Emaús. Porque se você permanecer, você vai perder o time. E que time é esse, Karina? O time que o Espírito Santo foi derramado em Jerusalém. Perceba, todas as vezes que você procrastina, demora para obedecer, para entender, você vai demorar no caminho e vai perder o time. Perder o derramamento do Espírito. Meu Deus, que revelação é essa, Senhor? O Senhor está dizendo: para de ser tardia de coração. Urabaio, tem coisas que são para agora, tem coisas que é já. Para de perder o time, porque tem coisas que não voltam, irmãs. O derramamento do Espírito era em Jerusalém naquele momento. E se eles se demorassem em Emaús, eles não viveriam a palavra liberada, o que Cristo queria entregar para eles. Tá entendendo? Quando você procrastina, quando você demora para obedecer, você perde coisas essenciais. Você perde o tempo, você perde o propósito, você perde o que é para ser feito, o que é para ser recebido. Porque o Espírito Santo era uma capacitação. O Atos dos Apóstolos vai começar ali o envio, as igrejas, a missão, o ganhar almas. Tá entendendo? Porque o inimigo quer que você fique sem entendimento dentro de Emaús. Tá entendendo? Porque ele quer que você fique sem compreensão dentro de Emaús. Porque em Jerusalém está acontecendo algo. E tudo que ele quer é te tirar do lugar aonde o Senhor está manifestando a glória dele. Aleluia. Se ficar em Emaús frustrado, você não vai viver o derramamento da glória do Senhor. Eu sinto o Espírito Santo dizendo: o inimigo quer prender pessoas, o inimigo quer segurar pessoas. Ele não quer que você entenda, ele não quer que o teu coração seja liberado, porque ele sabe que se ele te reter em Emaús, você não vai viver a manifestação da glória do Senhor em Jerusalém. Oh, aleluia. E Cristo quer o quê? Que você viva. Tanto que ele vai atrás dos discípulos. Ele fica aqui, irmãos, até que os discípulos entendam, porque ninguém entendeu. Eles estão a portas fechadas com medo. Esses discípulos de Emaús, eles vão até os discípulos dizer que Cristo tinha ido lá, aparecido para eles. E sabe como eles estão? Portas fechadas, medo. Eles estão apavorados dentro da casa. E aí o Senhor entra e diz: paz seja convosco. Oh, aleluia. Perceba que Cristo entra
Ninguém abre a porta, ele entra. E ele está dizendo, paz seja sobre esse lugar. Só ele tem paz para nos entregar. E a paz dele vem no momento que nós estamos com medo. A paz dele vem no momento que nós estamos apavoradas, sem saber o que fazer. Mas Cristo entra no lugar em que a porta está fechada e tem alguém com medo lá dentro. Ei, eu não sei como você está. Eu não sei se você está com medo e com portas fechadas. Andar abaixado, mas eu quero dizer para você, o propósito já foi liberado. E Cristo vai entrar dentro desse lugar, mesmo com a porta fechada, para dizer para você, receba a minha paz. Eu ressuscitei. O propósito se cumpriu. Em nome de Jesus, não há mais amarras que te prendam. Levante e vá viver aquilo que eu tenho sobre você. Abra a porta. Quebre o medo do teu coração. Quebre o pavor do teu coração. O inimigo não te prende mais dentro desse lugar. Meu Deus, o que é isso, Senhor? Amarras estão sendo quebradas, pastora Alessandra. Medos estão sendo espantados nessa manhã. A porta se abrirá. Porque Jerusalém vai te ver. E vai te ver como aquele que cria no Cristo ressurreto. Em nome de Jesus, o propósito será revelado. Recebe nessa manhã, em nome de Jesus, a presença do Senhor, que entra dentro de lugares com portas fechadas. Ele sabe que você entrou, fechou a porta e disse, não vou ver mais ninguém, vou ficar aqui. Não quero viver mais nada, não quero saber de mais nada. E o Senhor está dizendo, ele entra e traz paz. Ele entra e ele é a paz. Ele entra e ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é o caminho. E ele entra para dizer para você, não vai só sair, mas vai sair para viver o que eu tenho sobre a tua história. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Recebe nessa manhã essa palavra. Que seja feita a vontade do Senhor na nossa vida. Que todos os medos que nos aprisionam, situações de pressão, sejam revertidos pela paz. Há uma paz que excede o entendimento. E o Senhor sabe quando você precisa dessa paz. O Senhor sabe que por muitas vezes nós estamos debaixo de pressão e opressão. Só que Ele ainda é a paz que governa e reina sobre as nossas vidas. Nós não vamos perder o time. Nós não vamos ficar fora do propósito. Em nome de Jesus. Amém, amiga? Que manhã, que palavra de direcionamento. Que Deus possa continuar usando a pastora Karina, que ela possa continuar nessa entrega, sendo obediente à voz do Senhor. Nós somos servas, irmãs. Semana passada eu preguei e o tema era Lucas, só que primeiro. E é tão forte, né, aquela parte, né, que Maria fala, né? Eis aqui a tua serva. Cumpra em mim a tua palavra, ou o teu propósito. Então nós somos servas, eu e a pastora Karina estamos aqui para servir. Aleluias. E o Senhor, ele tem as suas formas e os seus caminhos, amiga. Que Deus continue te usando. Eu fiz várias anotações aqui, algo que me chamou muita atenção no que ela disse. É o versículo 25, né, que diz assim, e eles disse, como... Na minha tá um pouquinho diferente. Como vocês custam a entender e como demoram a crer. E aí o Espírito Santo falava comigo exatamente dentro daquilo que Deus usava ela para falar. E ele dizia assim, amiga, a falta de entendimento tem um custo muito grande, amadas. A falta de entendimento, de discernimento, de nós não conseguimos discernir o tempo, o momento, aquilo que Deus está trazendo para nossa mesa, tem um custo muito alto. Aqui, esses jovens, eles poderiam mesmo partir do pão e ter reconhecido Jesus. E nunca mais ter voltado. Então existe um custo. E o Senhor falou muito, né, através da pastora Karina, sobre tempo. Não vamos desperdiçar esse tempo. O Senhor, na oração, ele falava sobre para nós não perdermos aquilo que ele já nos entregou, e Deus usou a vida dela para dizer que ele já nos entregou e nós temos que obedecer àquilo que ele já nos entregou, obedecer àquilo que ele já falou conosco. Que essa semana seja uma semana de cumprimento na tua vida, que nessa semana seja uma semana a qual a falta de entendimento, aleluia, ela vai sair agora. O Senhor, ele vai trazer uma sabedoria dos altos céus para minha vida, para tua vida, para nós podermos entender, ter o discernimento desse tempo que Deus tem nos colocado, para entender, amadas, esse propósito que ele já tem derramado na minha vida e na tua vida. Ela dizia sobre os discípulos que estavam trancados, o cumprimento, o Espírito Santo falava comigo, o cumprimento do propósito, ele não traz medo, amém? Ele não traz medo. Então, se você aí está com medo de viver o cumprimento do propósito de Deus na tua vida, a chamada que Deus tem na tua vida, nesta manhã, nós queremos, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida, que esse medo, ele não vai paralisar, esse medo não vai impedir o propósito de acontecer, esse medo não vai impedir o avanço na tua vida, em nome de Jesus. Que nós possamos ser como os discípulos de Emaús, que ainda que no momento eles estavam perdidos, e eles estavam frustrados e entristecidos, quando eles reconhecem, eles obedecem, eles voltam. Então, o que eu entendo, pastora Karina, aqui, é o voltar, né? Fazer a volta e voltar. Não é vergonhoso, irmãs. É sabedoria. Muitas vezes nós ficamos, por causa do orgulho, sabe, por causa do ego, por causa dessas coisas que nós deixamos, essas emoções que nós deixamos muitas vezes tomar nas nossas vidas, nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós. Não deixa o orgulho, não deixa, sabe, isso impedir você de viver o propósito. Então, se você tem que fazer o caminho de volta, faça o caminho de volta. O Senhor, nessa manhã, ele está falando para mim e para você, se você tiver que fazer o caminho de volta para um lugar que você não deveria ter saído, volte. O Senhor está falando sobre retorno de pessoas que saíram de um lugar que não era para ter saído. E o Senhor chama a minha atenção e atua nesta manhã. Faz o caminho de volta, volta para o lugar a qual ele já determinou, a qual ele já mostrou para você. E muitas vezes por conta de uma frustração, por conta de um mau entendimento, porque eles entendiam, aleluia, que o Messias seria um político. E não era. Então não vamos permitir que nós deixamos de viver o propósito por conta do nosso entendimento errado, por conta da nossa vontade, do nosso ego, do nosso orgulho, não. É amanhã que o Senhor convida a mim e a você, usando a pastora Karina, para dizer, volta, obedeça. E ela insistia nisso, obedeça aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já entregou. Obedeça, amadas, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida, na minha vida. Eu estou falando para o Senhor, Senhor, se eu preciso fazer esse caminho de volta, me fala comigo, Pai, qual caminho é esse? Se for uma conversa, se for um perdão, se for voltar em algum lugar que eu saí, de repente, abrigada. Senhor, me mostra isso, porque o Senhor falou nessa manhã e falou fortemente no meu coração sobre isso. Existe esse retorno que nós vamos ter que fazer.
E o Senhor nos convida, essa semana, você tem uma semana para fazer isso. Eu não sei como que você vai fazer, mas uma coisa é certa, a palavra diz que quando eles ouviam a palavra, ardia no coração. Então, dê o seu ouvido pro Espírito Santo, que ele vai te mostrar. A pastora Karina já foi usada, agora Deus vai te mostrar onde, para que você possa fazer e obedecer, para que o propósito ele se cumpra. Amém, amadas? Que Deus abençoe, amiga, a sua vida, que Deus continue te usando como tem usado, para nos orientar, para nos alinhar. E da mesma forma que você foi canal de bênção essa manhã aqui na nossa vida, sendo uma voz profética, que da mesma forma que o Senhor possa nessa palavra trazer para tua vida, para tua família, como você dizia, não vai ser um abrir de olhos só para nós, vai ser para nossa família. Então eu recebi isso, porque os meus filhos precisam, a minha filha precisa, então eu tomei posse e que os olhos dela sejam abertos em nome de Jesus. Então tome posse não só para você, mas para tua família, porque o Senhor, a mesa dele é para a família, amém, amadas? Ao meio-dia nós estaremos lá no grupo, né, com o nosso propósito. Esteja intercedendo por nós, amadas, esteja orando por nós, né? Se você tiver alguma coisa, coloque lá. Não se isole, não se isole. Nós somos uma comunidade, nós somos um grupo, nós temos que estar nessa conexão. Então coloque lá que nós estaremos orando por vocês. Juntas somos mais forte, amém? Que Deus abençoe a cada uma de vocês, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou pedir para a nossa irmã Cristina, que está aqui hoje na live, fazer essa oração final, amém? Em nome de Jesus, vamos orar para dar o término, e ao meio-dia nós estaremos lá no grupo, em nome de Jesus. Você, pastor Alessandro, aqui amanhã. Paz, minhas irmãs todas. É só agradecer mesmo ao Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor vai nos nossos caminhos errados, como a pastora Karina nos trouxe. Aonde quer que nós estejamos, o Senhor não desiste de cada uma de nós, meu Pai. Então nós queremos, Senhor, te louvar, te glorificar e te agradecer. Pelo seu amor, pela sua paciência, pelo seu carinho. Que o Senhor toque os corações, meu Pai, de cada uma das irmãs, de cada uma das casas, daquelas que aqui estão, e daquelas que fazem do grupo e que por algum motivo não conseguiram participar, meu Pai. Ah, meu Pai, não permita que nada desse mundo, que o inferno que já perdeu na cruz, arranque as nossas irmãs, nós, cada uma de nós, e as nossas irmãs, que não conseguiram estar conosco da tua presença, meu Pai. Nos capacite, Espírito Santo de Deus, a obedecermos, como a pastora Karina trouxe muito claramente. Obedecer mesmo sem entender. Obedecer aquilo que já está na palavra dele. Muitas vezes é tão difícil, Pai. Muitas vezes a nossa mente começa a nos enganar, começa a fazer reviravoltas, começa a pôr questionamentos, a gente fica como que cachorro correndo atrás do rabo, meu Pai. Não, 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 meu Pai. Nos capacite no dia de hoje. Eu recebo essa palavra de hoje, meu Pai. Para que, como a pastora Alessandra nos trouxe, Pai, onde é o Emaús que eu estou caminhando? Mostre aonde eu tenho que voltar, meu Pai. Então traga para cada uma do coração, que arda no coração de cada uma das irmãs, as que agora estão ouvindo, as que estarão ouvindo ou nos próximos dias ou para qualquer momento, meu Pai. É porque a sua palavra é viva e eficaz. E pode ser que uma irmã ouça daqui um ano, daqui um mês, daqui a dias, meu Pai. E que ela possa continuar sendo viva no coração, meu Pai. Para tocar os nossos corações. É aqui que estamos hoje. Que a gente não perca o time, Espírito Santo de Deus. Eu clamo a tua presença e a tua intercessão. Agradeço, meu Pai, por esse grupo que tem nos alimentado por tanto tempo. Que o Senhor continue abençoando e guardando a vida da pastora Karina e da pastora Alessandra. E de todas as irmãs que intercedem e que oram sem cessar, meu Pai. Para que esse momento possamos nos alimentar, esse partir do pão, esse compartilhar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te louvo e te agradeço. Obrigado pela manhã de hoje. Obrigada por cada uma das irmãs. Que o Senhor abra os olhos, como a pastora Karina disse. Eu recebo essas palavras. E que abra os olhos da nossa família, meu Pai. Porque muitas vezes nos desanima estarmos na sensação de estarmos sozinhas. Mas foi claro, nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo vai até mesmo nos nossos caminhos errados. Tomemos posse dessa palavra essa manhã, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoando cada lar, cada família. Os pedidos de saúde solicitados nesse grupo sejam atendidos. Como bem inicial a pastora Alessandra trouxe. Muitas vezes nós não entendemos as crises de saúde financeira no lar, na família, seja onde for, mas é o Senhor nos lapidando, porque Ele não perde a mão, Ele não desvia o olhar de nós. Que nós tenhamos coração para compreender os processos, disposição para continuar obedecendo, mesmo quando nós não entendemos, meu Pai. Nos capacite, Espírito Santo de Deus, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus, obrigada, meu Pai, por essa manhã. Amém, amém e amém.